Olá, esta é mais uma edição do Entrevistado da Semana do portal Brasil 61. Lembrando que para ter acesso aos nossos conteúdos, basta acessar o nosso site brasil61.com ou nos acompanhar pelas nossas redes sociais. Bom, o entrevistado da semana é o presidente do Instituto Brasil Logística, Clitiovan Bugenhout, que vai falar sobre os impactos da pandemia do novo coronavírus nos setores e também sobre as expectativas para os próximos meses. Presidente, é um prazer recebê-lo. Obrigado. Presidente, para começar a nossa conversa, eu gostaria que o senhor explicasse como é que funciona hoje o trabalho do IBL com a Frente Parlamentar Mista de Logística do Congresso. Bom, o IBL é um instituto que visa apoiar com informações os parlamentares que integram a Frente Parlamentar Mista de Logística, Armazenagem e Infraestrutura, né? Fatores fundamentais para um país que pretende crescer como o Brasil. Hoje sentam no conselho do IBL associações, ou seja, é uma associação majoritariamente de associações, né, não de empresas, e especialistas que são os fundadores, pessoas que trabalham na área de planejamento ou execução de projetos logísticos há décadas, né, que foram de governo, que foram líderes de iniciativas relevantes aí na história da logística brasileira. Então, as discussões são todas de temas de alto nível e sempre tentando alimentar os parlamentares que, eu diria, virtuosamente se interessam por esse tipo de tema, né, para que a gente tenha um arcabouço legal propício aos investimentos que o Brasil precisa. Então, basicamente é isso. Eu milito na área portuária há 12 anos. Minha origem profissional, sou oficial de Marinha da Reserva, engenheiro naval, e trabalho numa empresa exportadora de grãos, que é a Cargill Agrícola, né? Que é um setor, exportação de grãos, né? É um setor que demanda infraestrutura de logística em todo o espectro, né? Do transporte rodoviário, ferroviário, fluvial, portuário e inclusive armazenagem. Então, e a demanda por grãos em 15 anos quase que foi multiplicada por 4, né? A demanda de logística para exportação de grãos. O Brasil saiu de um patamar de 30 e poucos milhões de toneladas exportadas para quase 110, 120. Isso é um exemplo clássico, né? Como é que em 15 anos você quadruplica a capacidade de um sistema. É necessário que haja um portfólio de investimentos, de projetos e constante aumento dessa capacidade. Isso é só para dar um exemplo de como um país crescendo, com um setor crescendo nessa velocidade, demanda ações que potencializem a capacidade logística instalada. Mas o IBL é isso, então. Então, os mantenedores basicamente são associações do setor. A ProSoja está lá conosco, é outra interessada direto. Como dito, é uma associação que depende da eficiência da infraestrutura, de novos investimentos. E trabalhando dessa forma, sempre tentando alimentar com informações positivas os parlamentares. Certo, muito bem, presidente. Seguindo aqui a nossa entrevista, eu tenho a dizer que diversas autoridades do atual governo Bolsonaro, como o próprio ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, vem defendendo uma maior participação de parcerias público-privadas. Na opinião do IBL, a causa dos maiores gargalos nos setores é recurso ou tem outros fatores como gestão, por exemplo? Ah, primeiro, eu queria dizer que o governo está munido, né, com cabeças extremamente positivas, extremamente empreendedoras, com mentalidade extremamente. O ministro Tarcísio, ele esteve durante um período no PPI, que era justamente uma gestão integrada de projetos prioritários para o país, né? Então, ele veio com um conhecimento muito bom
tanto dos entraves legais, quanto de todo o portfólio necessário dos investimentos prioritários para o país. A equipe dele, até onde podemos conversar, é alinhado com isso, de potencializar investimentos. Assim, a gente também enxerga em outros setores ligados ao Ministério da Economia, e eu diria que a interlocução em todos os níveis tem sido com os órgãos relacionados à infraestrutura, no sentido que a gente sempre quis ver no país, né? De decisões rápidas, de construção de parcerias, de viabilidade de projetos relevantes, tá? Às vezes, coisas que estão aí na prateleira há décadas e hoje a gente está vendo que está sendo buscado solução para rodar. Bom, então, isso posto, a pergunta é sobre os entraves, né? A gente conhece o que o Brasil é, né? O Brasil é um país que veio se estruturando em termos de legislação, regulação ambiental, mecanismos de controle, muito mais rapidamente do que conseguiu construir os investimentos, né? Parece choradeira, né? Mas a choradeira é válida, né? É preciso que haja agilidade na construção dessas parcerias que você citou. No momento atual, a gente já vinha, eu diria que quando a gente chegou em 2016, nós vimos de 5 anos de decréscimo no PIB, tá certo? E de uma caracterização lenta de uma carência de investimentos, uma velocidade baixa, que pese a gente ouvia falar de PAC, ouvia falar de nova matriz econômica, ouvia falar de modelagens diversas de grandes investimentos, só uma parte disso acontecia e não necessariamente na velocidade que o país precisa. O ministro Tarcísio tem plena consciência disso e a crise econômica que vivemos, com a iminente perda de PIB ao longo desse ano, assim como está acontecendo em todos os outros países desenvolvidos também, tem nesse momento uma postura de país que está se recuperando de guerra, né? Quando os países são destruídos pela guerra, o exemplo mais recente seria a Segunda Guerra Mundial, né? Para não ir mais para trás, regimes decisórios ágeis são postos em prática, né? Caso contrário, a reconstrução, a retomada é muito lenta. Esta questão de buscar parcerias público-privadas, no mundo inteiro, o capital privado foi buscado pelos governos naqueles setores que demandavam mais investimento do que eles eram capazes de fazer. No setor portuário, que eu conheço, para dar um exemplo, né? Na década de 90, começaram no mundo inteiro a arrendar áreas dentro dos portos públicos, que anteriormente eram operados só pelo pessoal, eram operados e os investimentos eram feitos pelas companhias públicas portuárias, pelas grandes companhias públicas portuárias, que aí prestavam serviço e ganhavam tarifa, ganhavam pelo preço do serviço prestado. Ora, eu aprendi que dos anos 80 até a década passada, por conta do fenômeno de globalização mundial, aumento do fluxo de contêineres, principalmente, né? A demanda por infraestrutura portuária cresceu de 10 a 12 vezes mais do que o PIB dos países desenvolvidos. Qual é o país que dá conta de botar dinheiro público num segmento que cresce 10 vezes mais que a sua própria economia? Não dá conta. Você não vai tirar dinheiro de setores como saúde, educação, segurança, etc., para construir terminal, né? Só que se você não constrói, você perde o trem da globalização, você perde competitividade, você não tem os equipamentos modernos e adequados para ter os custos baixos para movimentar os grandes volumes de contêiner ou de grãos ou de minério ou de derivados de petróleo. Então, todos os países, no final dos anos 80, ao longo dos 90, modernizaram seu marco legal para permitir parcerias público-privadas mediante concessão de áreas e grandes investimentos privados nos portos. Nós fizemos isso em 93 com a Lei dos Portos, né? A primeira lei dos portos, que a gente chama, a primeira grande lei de concessão das áreas portuárias, que foi revista em 2013, pela lei que está em vigor. Então, este era um exemplo de agir do investimento privado
naquilo que era de interesse público, na infraestrutura de interesse público para o país. A gente veio meio que desaprendendo essa velocidade, que hoje ainda é praticada nos países competitivos, é praticado nos países europeus, que a gente toma como exemplo de competitividade portuária e logística, né? Tem uma malha intermodal, tem um porto moderno, na Holanda, na Bélgica, né? A gente vai lá, visita, acha maravilhoso. Só que quando a gente olha a velocidade com que eles decidem pôr em prática os arrendamentos ou aprovar os investimentos, é 3, 4 vezes mais rápido que a gente. E eu não vou apontar aqui um responsável. Nós estamos construindo uma malha de controle, de pré-análise, de umas chicanes regulatórias e de controle que são exageradas. A emergência exige amarras. A emergência exige, a emergência que estamos vivendo, em que o país vai sofrer um baque econômico equivalente se ele tivesse entrado numa guerra, né, e os ativos tivessem sido destruídos, os empregos destruídos, né, o mercado empobrecido. Esta situação exige um regime de entendimento coletivo, de maior velocidade na aprovação dos investimentos, da prorrogação de contratos e tudo mais. O aumento de velocidade exige agilidade na aplicação das aprovações, das análises e dos controles. Mas entendo que todos estão vendo dessa forma. Um exemplo claro disso é um relatório técnico recém-emitido por um órgão interno do TCU, que analisou o setor portuário, está auditando o setor portuário, para entender o motivo da baixa atratividade de arrendamento das áreas públicas, e festejamos o resultado porque é muito técnico, muito lúcido, muito profissional, eles têm uma equipe muito amadurecida, mostrando que há a necessidade de aprovação mais ágil dos investimentos, maior atratividade, para que a gente consiga desenvolver nossos portos públicos. Isso para falar, obviamente, do segmento que eu conheço, mas isso vale para tudo. Vale para a matriz de risco de uma concessão de uma rodovia ou ferrovia. A gente tem que reduzir a incerteza do investidor, em especial com relação ao risco de obtenção ou a duração necessária para a obtenção de licenças ambientais. Mas eu não estou falando nenhuma novidade, nada que o MINFRA, o ministro ou sua equipe não saibam. Eles sabem disso tudo, eles têm gente pensando nisso, tem gente tentando viabilizar os investimentos de rodoviários e ferroviários que o país precisa. Então, eu acho que a gente tem a obrigação moral de fazer da crise uma oportunidade para rever amarras desnecessárias e botar o Brasil nos trilhos e acelerar. Essa é a realidade. Do ponto de vista de como a crise vem afetando os setores, eu não sou nem de longe especialista, mas é óbvio, a gente sabe, o setor aéreo foi o mais atingido em termos de criticidade. Talvez seja aquele que mais lentamente vai se recuperar, porque fluxo de turismo depende de poder aquisitivo também, e o fluxo de viagens executivas, que depende de percepção de risco e até de necessidade, né? Estamos aqui fazendo as coisas de forma digital e muitas empresas, muitos executivos estão fazendo reuniões que antes não se sentiam à vontade de fazer remotamente, mas estão fazendo. Então, o setor aéreo demanda socorro, realmente, como os países desenvolvidos estão fazendo, e esperemos que se recupere em tempo hábil. A logística de exportação de grãos ou outros commodities não foi tão afetada. A demanda internacional permanece e estamos rodando bem e diga-se de passagem, sem descontinuidades, e nesse sentido o MINFRA e sua equipe também colaboraram para que eventuais focos de descontinuidade fossem mitigados, fossem identificados e mitigados. Imagina-se que o setor logístico e de distribuição de valores de alto poder, de alto valor agregado, ou seja, importações
de insumos para a indústria ou bens de consumo direto ao mercado, notadamente, os terminais de container sintam um baque, porque o poder aquisitivo interno cai, o consumo cai, então a demanda por produtos industrializados, roupas, etc., especialmente nesse período em que o comércio está fechado, eles já sentiram alguma queda, né? Mas a gente espera que haja uma recuperação progressiva e a atividade econômica se regularize aí, pelo menos em 1 ano e meio, é a expectativa nossa. Em suma, a gente tem mais agilidade na aprovação dos investimentos, é isso. Perfeito, presidente. Bom, dando continuidade Depender de aqui, parcerias privadas. e ainda dentro desse contexto, né, da pandemia, como é que o IBL avalia as ações do governo federal voltadas para os setores de logística durante esse período de calamidade pública? Olha, eu diria que elas foram adequadas e suficientes. Eu não saberia dizer se eles poderiam ter feito mais. As pessoas com quem a gente se relaciona, eu sei que estão trabalhando uma carga horária absurda no Minfra, tentando tocar a rotina, a emergência e administrar o futuro. Eu não sei se poderiam ter feito mais. A gente não enxerga nesse momento nada de negativo, nada que tenha ficado invasio nesse sentido. Foram bastante diligentes e estão trabalhando bastante nas alternativas para a retomada, é a nossa visão. Óbvio, tem um lado que passa pelo legislativo, tem um lado que passa por medidas provisórias. Existe uma questão de vasos comunicantes, né? Por exemplo, as obras de infraestrutura costumam ter alguma isenção fiscal para estimular a sua viabilidade, né? Muitas vezes o investimento em infraestrutura, eu vou construir um terminal portuário, passo a conta, está empatando, mas ela é uma ferramenta para minha cadeia de negócio, então eu aprovo o investimento. Se eu retiro um benefício, nossos impostos de importação usualmente são muito altos, né? E vários equipamentos tecnológicos que manobram carga ou transportam carga são importados, a gente não tem similar nacional. Se eu retiro uma isenção nesse momento, visando compensar uma perda de caixa de governo, eu vou reduzir a atratividade ou viabilidade daquele investimento. Isso é uma decisão entre órgãos de governo, né? O que administra o caixa e o que tem que estimular investimento, que a gente espera que haja uma lucidez quando for discutido a prorrogação de um benefício fiscal, de uma isenção fiscal, para que as obras de infraestrutura, que são mão de obra intensiva, que geram uma cascata de subcontratação, que mobilizam outros setores da indústria, né? E durante um tempo razoável, se implantar uma obra de infraestrutura, estamos falando de 2 a 4, 5 anos de contrato, né? Eu acho que a história demonstra que, após destruição econômica, obras de infraestrutura, obras civis, obras de rodovia, obras de transporte são um motor de retomada econômica e geração de emprego. Então, a gente espera que esse setor continue contemplado com as isenções que temos hoje. Certo. Presidente, na sua avaliação, qual foi o setor ou modal mais afetado com a pandemia e por que aconteceu justamente nesse setor? Bom, eu já abordei o aéreo, óbvio, né? Porque a carga é bípede, não está viajando por falta de dinheiro, por segurança física. Eu, por exemplo, se eu quisesse me reunir com vocês em Brasília, a empresa não deixa eu viajar a serviço, tá certo? Então, eu acho que o setor aéreo, realmente, países fechados ao turismo, o setor aéreo foi, obviamente, o mais derrubado, porque ele não vive só da carga, né? Ele vive principalmente do passageiro. Os demais segmentos eu ainda não enxerguei dessa forma. Eu não consigo enxergar na área portuária, como dito, né? O segmento de bens de maior valor agregado está sofrendo já o impacto da redução de consumo e vai sofrer uma onda razoável de recuperação.
Certo, muito bem. Dando continuidade então, ô presidente, eu queria saber do senhor de que forma que a pandemia em outros países, como Estados Unidos e China, por exemplo, né, afeta a logística aqui no nosso país. Eu não vi isso sendo fator. Não há restrição ao fluxo de comércio internacional vindo do Brasil ou para o Brasil. Nós não sentimos isso de maneira objetiva, não tenho notícia de que isso tenha nos afetado. Os setores produtivos de insumo nesses lugares continuam operando, assim como no Brasil, segmentos principais da indústria foram considerados atividades essenciais e mantidos, desde que aplicadas as precauções sanitárias, os cuidados. As empresas se adaptaram muito rápido. A maioria das empresas se adaptou muito rápido, botando o seu administrativo em home office e tomando precauções, segregando turnos, medindo temperatura, aplicando máscara, distanciamento, regras de higiene. Então, a gente não vê um apagão em nada no mundo que tenha afetado a logística para o país. Pelo menos eu não tenho conhecimento e não tenho ouvido falar sobre isso. Perfeito. E por fim, então, presidente, para encerrar aqui a nossa entrevista, eu queria saber a sua opinião, né, de quais são os maiores impactos ou legados ou até aprendizado que a pandemia tem deixado no setor de logística aqui no Brasil. É uma pergunta bastante difícil. Eu acho que a gente tem que se distanciar um pouco do momento crítico que está vivendo. Eu ouço em seminários e artigos na mídia de como as coisas vão mudar radicalmente, como vamos nos preparar melhor para a próxima pandemia. Eu não enxergo dessa forma, mas isso é uma opinião pessoal, não tem nada a ver com o IBL. Nós vamos aprender a ser mais ágeis, vamos abandonar uma série de coisas supérfluas nas empresas, na vida, né? Essa conexão digital que estamos exercendo agora, por exemplo, é um exemplo, um produto típico dessa situação. Mas veja, eu sou engenheiro naval, né, por origem, né, por profissão. Você, quando projeta uma estrutura naval, você diz assim: eu vou projetar para a onda centenária, tá certo? Porque é aquela onda teórica a maior que pode acontecer em 100 anos, né? Ela só acontece uma vez a cada 100 anos. E você tenta projetar para aquilo, se possível, né? Eu não acho que as empresas vão mudar tanto a ponto de estarem prontas, ou os países vão ter reservas econômicas para enfrentar algo tão brutal quanto esse meteoro de ação lenta que está caindo sobre todos os países. É uma singularidade. A gente vai trazer lições disso, certamente, e toda crise tão grave traz benefícios, ok? Traz demonstra o que é essencial e o que não é essencial, muitas vezes em comportamentos ou numa sociedade, né? E esse é o lado positivo que eu enxergo, mas acho que a gente vai mudar tão radicalmente as coisas em termos de preparação para um evento futuro semelhante, como eu leio por aí, tá? Eu acho que o principal deva ser a agilidade de decisões, essa coisa da comunicação digital, que a gente sempre ouve falar, mas que ninguém aplicava, né? Quantas vezes eu tinha que acordar às 4 da manhã, ir para o aeroporto às 5h30, pegar um avião às 7 para chegar às 8h40 em Brasília para uma reunião às 10, aí que terminava meio-dia, 1 hora. Em suma, era uma jornada de 14, 16 horas para uma reunião de 2. E agora isso é uma reunião de 2. Aqui no Zoom, né? Ou no Teams, ou no Skype, ou que seja a plataforma. Eu acho principalmente a gestão do tempo vai mudar, as relações de trabalho vão mudar. Onde não havia, talvez, confiança, a confiança se construiu. Tá todo mundo, ninguém está olhando o seu subordinado dentro do seu escritório, mas todo mundo sabe se está trabalhando ou não, no final das contas, né? Aliás, a gente nunca trabalhou tanto porque não dá tempo, às vezes, de tomar o café ou de fazer o lanche, né? Você não tem um intervalo de caminhar na rua para ir para o seu lugar de almoço, né?
trabalhando o home office, surpreendentemente, né, sob muitos aspectos, não é tão mais confortável, cômodo, né, do que se imaginava. Então, mas eu acho que, a rigor, né, grandes mudanças. Quem sabe a grande mudança vai ser aprendida na retomada, quando a gente enxergar a descida da curva e enxergarmos a necessidade de sermos velozes, sermos ágeis, de tomarmos risco na construção de parcerias público-privadas, na construção de aprovação de concessões, né, de obtenção de licenças, para agilizarmos os investimentos que o país precisa. Se, do ponto de vista da burocracia típica brasileira, e aí eu não estou falando eu estou falando de séculos, né? Algo mudar na nossa cultura terá sido muito positivo. Eu costumo dizer que o Brasil precisa se descolonizar. Atribui-se à burocracia brasileira, muitas vezes, a algo relacionado à origem latina ou até às religiões majoritárias. Eu atribuo ao fato de termos sido colônia, porque na colônia a burocracia existiu para controlar, proibir ou taxar a produção, o comércio e o trânsito de mercadorias e serviços. A burocracia não existia para estimular, para fomentar as atividades, e sim para reprimi-las de alguma forma. Precisamos nos livrar completamente de todo resquício dessa mentalidade. A burocracia, o controle, é necessário, absolutamente necessário, mas o viés deve ser de viabilizar as coisas e não de reduzir as velocidades. Perfeito, chegamos ao final do nosso bate-papo e eu quero agradecer, em nome de toda a equipe do Brasil 61, ao presidente do IBL, Clítio-Van, que disponibilizou seu tempo para nos conceder essa entrevista. Presidente, muitíssimo obrigado e até a próxima. Obrigado por nada. Até a próxima.